Caros irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus. Rádio Libertador, FM 96.3, TV AD e YouTube. Nós louvamos a Deus pelo trimestre maravilhoso que Deus tem nos concedido, a oportunidade de estudar a Palavra de Deus, 13 lições bíblicas baseadas no Sermão do Monte, os valores do reino de Deus. Então, essas lições neste trimestre são baseadas no Sermão do Monte, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, lição que tem como título O Casamento é para Sempre. O texto áureo da nossa lição diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 16. E a verdade prática da nossa lição de hoje declara o seguinte: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Então nós vamos estudar este assunto hoje a respeito de adultério, casamento, adultério e divórcio, baseado em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 32. A nossa lição de hoje tem como objetivos, em primeiro lugar, apresentar a condenação do adultério. Em segundo lugar, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. E em terceiro lugar, afirmar a indissolubilidade do casamento. Então vamos falar bastante sobre casamento nesta lição de hoje. E para começar, quero chamar a sua atenção para o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos. Por quê, meus irmãos? Porque o casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem criou, quem idealizou e criou e implantou o casamento. Então nós devemos ter o casamento em alta conta. O casamento é algo sagrado. O casamento não é um simples contrato social entre um homem e uma mulher, mas o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, tendo Deus como o aval deste casamento, como a testemunha desse casamento. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então Deus, ele tem uma consideração muito grande pelo casamento, de modo que nós, como cidadãos do reino de Deus, devemos também honrar e valorizar o casamento, porque é de Deus. Então, todo seguidor de Jesus tem em alta conta a instituição do casamento. É uma instituição divina para o homem e para a mulher. Por isso, os valores da Bíblia que regem o casamento são opostos aos que são propagados no mundo atual. É importante a gente entender que o casamento, na perspectiva bíblica, é bem diferente do casamento sob o ponto de vista mundano do mundo. A perspectiva mundana se choca bastante com a perspectiva bíblica. Então nós temos que aprender e ensinar a perspectiva bíblica do casamento. Então, no Sermão do Monte, Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo dele, que deve estar acima. Ele disse em Mateus 5:20 que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Então é importante que a gente possa seguir a ética do reino de Deus, dando importância não somente à letra da lei, mas também ao espírito da lei, à intenção da lei.
E Jesus, ele chama a atenção aqui no Sermão do Monte a respeito deste aspecto, porque os escribas e fariseus da época de Jesus, eles só davam atenção à letra da lei, eles eram muito legalistas e esqueciam os princípios básicos e os fundamentos da lei, o espírito da lei, a intenção da lei. Então Jesus, ele ilustrou e ele interpretou a lei de maneira adequada, enfatizando o espírito da lei sobre vários aspectos, em vários temas, e um deles foi a respeito da questão do adultério e do casamento. Então, o tópico 1 da nossa lição, a condenação do adultério. O que é o adultério? Adultério, como diz aqui o nosso comentarista, é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é a sua esposa ou vice-versa. Então, quem comete adultério é somente uma pessoa casada, seja homem ou mulher. Então, uma pessoa casada, seja homem ou mulher, se ela tiver relações sexuais ou se envolver em imoralidade sexual com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, então está cometendo adultério. E nos 10 mandamentos, no decálogo da lei que Deus deu a Moisés e a Israel, um dos mandamentos diz: não adulterarás. Trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Então, o cumprimento deste mandamento de não adulterar, ele é fundamental para a preservação da família, para a preservação do casamento, para a preservação da unidade do casal e, consequentemente, para a sociedade. Se as famílias são destruídas pelo adultério e, consequentemente, pelo divórcio, a sociedade também vai ter reflexos negativos da destruição das famílias. Tópico 1.2, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese ou a origem do adultério está no coração. É muito importante isso. A gênese ou origem do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. Então Jesus, ele não é legalista apenas de achar que o adultério acontece somente quando há conjunção carnal entre um homem e uma mulher. Não, senhor. Ele começa já no coração da pessoa adúltera. Inclusive, em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus diz que é do coração do homem que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, está claro aqui em Mateus 15, 19, quando Jesus diz que é do coração do homem, é do coração da pessoa que saem os adultérios e as imoralidades sexuais. Então, é algo que acontece bem no íntimo e Deus, ele valoriza muito essa questão do coração, porque às vezes uma pessoa casada não comete adultério com conjunção carnal, mas comete adultério no interior do seu coração. E Jesus disse, bem profetizou Isaías a respeito de vocês: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus, ele sempre chama atenção para a questão do coração, do interior do homem. E aqui eu quero chamar atenção, precisamos ter muito cuidado com a pornografia, porque a pornografia é algo que influencia bastante, que faz ter um alto poder de influenciar as pessoas para a prática do adultério. Muitas pessoas casadas, homens e mulheres, caíram no adultério por causa da influência da pornografia. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. Então Jesus diz que se um homem
atentar para uma mulher, olhar para uma mulher com um coração impuro, com um desejo impuro, com cobiça, no seu coração já cometeu adultério com ela. Perante Deus, uma intenção errada é tão pecaminosa como um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Então, tudo começa no coração. Inclusive, Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o crente, ele precisa vigiar, o marido, a esposa precisa vigiar, guardar o seu coração, não encher a sua mente de pornografia, de desejos lascívios, mas, como diz Filipenses 4:8, devemos ocupar o nosso pensamento com tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, e tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Então a gente precisa semear no nosso coração bons pensamentos, vigiar o nosso coração, guardar o nosso coração, para que não venhamos a gestar um adultério. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Este programa EBD em Síntese vai ao ar todos os sábados pela manhã, de 8 às 9 da manhã, na Rádio Libertador FM 96.3, como também na TV AD e na TV AD e nas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos estudando hoje a lição de número 5, que tem como título O Casamento é para Sempre. Então, o assunto da lição de hoje é a respeito de casamento, adultério e divórcio. Nós estávamos falando no bloco anterior a respeito do adultério que começa no coração. Jesus foi muito claro ao dizer em Mateus 5:28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Evidentemente que isso serve também para a mulher. Se a mulher cobiçar um homem, então ela estará também cometendo adultério com ele. E isso aqui, outro princípio que nós tiramos aqui desse versículo, é que para que haja o adultério, não necessariamente tem que haver a conjunção carnal. Antes de haver a conjunção carnal, esse adultério já foi concebido no coração de ambas as pessoas envolvidas. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, dos professores, das professoras da escola dominical, porque hoje em dia no mundo nós temos aí muitas pessoas praticando sexo virtual, namorando pela internet, pelas redes sociais. Tem mulheres que traem seus maridos de forma virtual, tem maridos que traem as suas esposas também de forma virtual, frequentam sites pornográficos e assim muitas pessoas, mesmo sem ter a conjunção carnal, estão traindo os seus cônjuges. Então Jesus foi muito claro em dizer que se cobiçar alguém no seu coração, já cometeu adultério com esta pessoa. Então nós temos que ter cuidado. O tópico 1.3 fala dos males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso, é importante evitar
tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Então a gente precisa evitar o adultério nesses dois âmbitos, tanto no âmbito interior do coração, como também no âmbito físico. Às vezes alguém pode pensar, eu já cometi adultério no meu coração, então já que eu cometi adultério no meu coração, já que eu traí o meu marido ou minha esposa no meu coração, então eu vou às vias de fato. Não, senhor, não podemos fazer isso. Temos que frear e temos que evitar maiores consequências. Embora já tenha cometido adultério no coração, evidentemente que quando a pessoa esse adultério é consumado no plano físico, corpóreo, então as consequências são maiores ainda. O adultério também traz consequências espirituais. Provérbios 6:32 diz que o homem que comete adultério não tem juízo, ou seja, é louco, é insensato. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Então, o adultério é uma armadilha. Aparentemente, momentaneamente, parece ser uma coisa boa, mas aquilo vai trazer consequências desagradáveis. Inclusive, lá em Provérbios, capítulo 5, a Bíblia chama atenção a respeito dos perigos da mulher adúltera. Os perigos da mulher adúltera. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Então, aqui a Bíblia chama atenção sobre os perigos da mulher adúltera e, evidentemente, que o contrário também é verdadeiro a respeito do homem adúltero. Diz que os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Então, é importante termos bastante cuidado. O tópico 2 da nossa lição diz: o que rege o coração regerá o corpo. Então, mais uma vez, queremos chamar a atenção a respeito desse aspecto importante. O adultério, ele começa no coração. Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus disse: do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Observe que a lista é muito grande. Jesus falou, Marcos capítulo 7, versículos 21 a 22. Então ele diz que é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, como a cobiça, as imoralidades sexuais, os adultérios, as cobiças, a devassidão. Então devemos ter cuidado, porque o que rege o coração regerá também o corpo. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Então precisamos ter cuidado, como a gente leu há pouco tempo em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque o homem é o que pensa. O homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada, que vai gerar o fruto do pecado. Tiago disse em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Jesus também falou a respeito dessa questão do coração, diz que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Precisamos ter cuidado. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Então nós devemos nos despojar do velho homem, se revestir do novo homem e viver a vida cristã, sujeitando o nosso corpo ao Espírito Santo. Como diz aqui no tópico 2.3, o caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz assim: vivam em espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, ele faz aqui uma lista de obras da carne, inclusive entre as obras da carne, as 3 primeiras da lista, conforme Gálatas 5,19, são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então, Paulo diz que se a gente viver em espírito, se a gente andar em espírito, se a gente for guiado pelo espírito, de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos da carne. Então, é um antídoto poderoso contra os pecados sexuais, é a gente andar em espírito e viver em espírito. Gálatas 5,24, Paulo também falou: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, o crente que vive em santificação, que anda no Espírito, que vive no Espírito, que é guiado pelo Espírito, que se despojou do velho homem e se renovou, se revestiu do novo homem, ele crucifica a sua carne com as suas paixões e concupiscências, e assim ele vai andando no Espírito, como consequência natural, não vai praticar os pecados da carne, ele não vai praticar as obras da carne. Jesus fez uso de figuras de linguagem de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. É interessante que aqui no versículo 29 e no versículo 30, Jesus disse: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E a mesma coisa ele falou em relação à mão, os olhos e as mãos. Ou seja, nós não podemos, é claro que Jesus não está ensinando aí a mutilação do corpo, mas ele está ensinando que a gente deve evitar tudo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, tudo que prejudica a nossa santidade, tudo que tem potencial de desencadear um pecado, um adultério, uma imoralidade sexual, a gente tem que evitar, tem que cortar, temos que viver em espírito, andar em espírito e temos que vigiar. Meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo. Rapidinho a gente volta para o terceiro e último bloco, quando falaremos a respeito do divórcio. Continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Estamos estudando hoje a lição de número 5 deste trimestre, lição que tem como título: O casamento é
para sempre. Já temos visto aqui, conforme Hebreus 13:4, que devemos todos nós honrar o casamento, porque o casamento é uma instituição divina. Então a Bíblia diz que o casamento deve ser honrado por todos, o leito tem que ser sem mácula e que Deus julgará e punirá os imorais e adúlteros, porque a imoralidade sexual e o adultério são armas poderosas para destruir casamentos. Então a gente precisa honrar o casamento porque foi instituído por Deus e não pelo homem. O casamento é sagrado. O casamento é mais do que um contrato social entre duas pessoas, mas o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Jesus, quando foi interrogado a respeito do divórcio, perguntaram para Jesus: é lícito o homem divorciar e repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus foi lá para as origens. Jesus, ele estava mais preocupado com os fundamentos das coisas. Então Gênesis 2:24, inclusive Jesus disse: olha, o Criador, ele ensinou que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, conforme Gênesis 2:24, o casamento, sob a perspectiva bíblica e da vontade de Deus, o casamento primeiro ele é heterossexual, é o casamento entre um homem e uma mulher. Qualquer outra configuração fora disso não é da vontade de Deus. É entre um homem e uma mulher nascidos biologicamente do sexo masculino e do sexo feminino. Em segundo lugar, o casamento é monogâmico. É apenas um homem se casando com apenas uma mulher. Não é um homem com várias mulheres e nem uma mulher com vários homens. Terceiro, o casamento é monossomático, porque ambos, os dois, formam uma só carne. Então, o sexo, ele consuma o casamento entre o homem e uma mulher. Os dois serão uma só carne. E o quarto princípio do casamento, ele é indissolúvel. Ele é indissolúvel, porque Jesus disse: o que Deus juntou, não separe o homem. O que Deus juntou, não separe o homem. Então, esses são 4 princípios sobre os quais o casamento está edificado. O casamento deve ser uma união permanente em que homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás, não adulterarás. E Jesus, em Mateus 19:6, ao enfatizar a indissolubilidade do casamento, para enfatizar que o casamento não é para terminar no divórcio, Jesus disse em Mateus 19:6, o que Deus uniu, ninguém o separe. O que Deus uniu, não separe o homem. Paulo também via essa união de maneira cândida, que comparou o amor de Cristo que se sacrificou pela igreja e o amor do marido para com a sua esposa. Então, o casamento, ele simboliza o relacionamento entre Cristo e a igreja. No tópico 3.2 temos aí uma pergunta: o que fazer para que o casamento seja para sempre? Muitas coisas são necessárias. Tanto o marido quanto a esposa deve cultivar o seu casamento, a sua união conjugal. Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. Então, é uma coisa fundamental para que o casamento possa perdurar, para que cumpra o propósito de Deus, é que tem que haver amor entre os dois. E amor não é um mero sentimento. Amor é uma obrigação.
Amor é um compromisso. No capítulo do amor, que é 1 aos Coríntios, capítulo 13, e os versículos 4 a 7, a Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Observe, por esta definição bíblica de amor, que o amor não é um mero sentimento, mas acima de tudo é uma obrigação e um compromisso da pessoa com a outra, entre os cônjuges. Então, além do amor, é importante que na vida a dois sejam ditas e sejam praticadas os direitos e deveres de cada um. Então é fundamental os cônjuges entenderem quais são os seus direitos e deveres dentro da relação. Efésios capítulo 5, a Bíblia fala muito sobre os deveres do marido, os deveres da esposa, e no último versículo do capítulo 5, ele faz um resumo disso tudo, dizendo, em Efésios 5:33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Numa relação a dois, é importante que ambos saibam que têm direitos e deveres. Tanto o marido quanto a esposa, eles não têm só direito na relação, mas também têm deveres. Então, o marido tem o dever de amar sua mulher, como Cristo amou a igreja, de ter um amor sacrificial por ela, e a mulher tem o dever de respeitar o seu marido, respeitar a liderança do seu marido dentro da família, dentro do casamento. A Bíblia também fala de deveres conjugais na área sexual. É muito importante também. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3, a Bíblia diz assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Deveres conjugais aqui, em 1 aos Coríntios 7:3, está se referindo ao relacionamento sexual. Então, o marido, ele tem a obrigação de satisfazer sexualmente a sua esposa e a esposa também a obrigação de satisfazer sexualmente ao seu marido. Agora, essa obrigação aí não é de uma forma bruta, não é de uma forma opressora, absolutamente. O amor tem que vir primeiro, tem que ter o amor de um com o outro. Então, a união sexual tratada pela Bíblia é tratada pela Bíblia como algo digno, como algo santo. A relação sexual, a prática sexual entre pessoas casadas, a prática sexual dentro do casamento é algo maravilhoso. Hebreus 13:4 diz que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, sem mácula, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O comentarista chama a atenção de um aspecto muito importante aqui sobre essa questão do sexo no casamento. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, né? Então deve praticar o sexo com respeito, né? Para poder assim glorificar o nome do Senhor. E para finalizar, chamar a atenção mais uma vez, o casamento é indissolúvel. Jesus disse, o que Deus uniu não separe o homem. Isso significa que quando Deus instituiu o casamento, ele instituiu para que esta união não seja desfeita, mas que seja até que a morte os separe. Então, o divórcio nunca foi da vontade de Deus e nunca é da vontade de Deus. Não existe mandamento de divórcio. Deus não manda nenhum casal se divorciar. Moisés permitiu o divórcio no Antigo Testamento por causa da dureza dos corações das pessoas. E na Nova Aliança, Cristo também
permite, ele não manda nem ordena, mas ele permite o divórcio por causa da dureza dos corações, mas apenas se houver imoralidade sexual. Então, a Bíblia diz em Mateus capítulo 19, versículos 8 e 9, Jesus falou: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, olha a autoridade de Jesus, eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Então Jesus, ele abre uma exceção, permitindo o divórcio caso haja adultério. Então a pessoa ofendida, a pessoa vítima, ela pode pedir o divórcio se assim ela quiser, é permitido, embora não é incentivado. É uma questão de foro íntimo da pessoa que foi traída, se ela vai perdoar ou não, se vai deixar para lá ou não, se vai pedir perdão, se vai pedir o divórcio ou não. O apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15, ele fala também sobre a segunda exceção para o divórcio. Diz assim: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, a segunda critério aí para Deus permitir o divórcio no caso de o esposo ou esposa descrente se abandonar o seu cônjuge crente. Então, quando tem um cônjuge crente e um cônjuge descrente, e aquele cônjuge descrente não quer mais viver com o cônjuge crente. Então, vamos imaginar, o marido que não é crente abandona a mulher que é crente. Então, essa mulher crente que foi abandonada, ela pode casar de novo, ela pode pedir o divórcio. Então, são apenas em 2 casos que Deus permite o divórcio: quando há imoralidade sexual e quando há abandono. E quem pode pedir o divórcio é a parte ofendida, a parte que é vítima. Então, meus irmãos, assim chegamos ao final de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência. Deus continue abençoando você e a sua família. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.